Bom, esse é um indicador que eu criei para poder hackear aqui a volatilidade dos ativos nessa linha roxa aqui. É a linha base, onde ela marca o preço de fechamento do mercado e da moeda ali. E assim a gente vai medindo. Exemplo, essa primeira linha aqui do HK50, ela está em 10%, tanto para baixo quanto aqui para baixo, né? 10%, 20%, desculpa, quanto para cima, 20%. Então ela marca aqui a primeira volatilidade, né? A primeira volatilidade. Segunda volatilidade ali ela fica em 0,75% e a terceira fica em 2%, que é o máximo de estresse aí que o ativo já teve. Mas por aí a gente vai estar ajustando essa terceira linha aí, tá? Para analisando um pouquinho depois o ativo para trás. A gente tem aqui, ó, o BTC, né, o Bitcoin. Essa é a linha base aqui, tá? Você vê que 1%, ó, o BTC a gente analisou entre 1, 2 e 3%, tá? É a terceira linha. Então aqui a gente tem 1% do ativo sendo atingido aqui hoje, depois da abertura do mercado, tá? E não chegou a tocar 1% para baixo, né? Veio ali em 0,20, mas o interessante é sempre 1%, 2%, 3%, conforme eu fui fazendo o backtest manualmente, tá? Para trás. O Shao, né, que é o ouro versus dólar, a gente tem observado que aqui em 0,50%, se você reparar do fechamento até 0,50%, aí dá 1.722 pontos mais ou menos, né? Para baixo daria a mesma coisa, ó. 1.722 pontos mais ou menos, tá? Que seria mais ou menos aqui. Então, aqui a gente fechou as linhas em 0,50%. A primeira linha, mas eu ainda estou analisando o ativo para ver os estresses do ativo, onde tem maior probabilidade de reversão, tá? Do movimento. A gente tem aqui o Nasdaq, o Nasdaq aqui. O Nasdaq, ó, apesar dele não ter tocado aqui nessa linha, no Trade of Eight tem um spreadzinho entre ele e o MetaTrader 5 de 10 pontinhos. Então, o que eu faço o cálculo aqui, né, do preço e acrescento mais 10 pontinhos. Acrescentando 10 pontinhos, a gente vai ver que o ativo ele atingiu lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se é dessa forma aqui, daria para ver esses 10 pontinhos. Não dá. Não dá para ver. Acho que não lembro se era 10 ou se é 20 o spread. Mas acho que é 20 por aqui, ó. Depois eu abro o Trade of It lá e posto no Instagram. Mas é exatamente aqui, que era uma região de confluência com alguns volumes financeiros que foram postos nessa região aqui, ó. Tá? Havia uma linha nessa região aqui de volume financeiro, o qual eu já tinha colocado lá no Trade of It e respeitou bastante. Como eu não opero o Nasdaq aqui, eu opero no Trade of It, então essas linhas são calculadas lá, eu tenho que fazer o cálculo manualmente para colocar lá, tá bom? E aí eu vou entrando em confluência com a quantidade de contratos, volume financeiro e tudo mais, para poder ver onde estão as travas institucionais ali do ativo, tá bom? Então, mesma coisa aqui
S&P 500, para o Dow Jones, mesma coisa. EURUSD eu ainda estou verificando, tá? O EURUSD. O SDJPY também, ainda estou verificando. GBP/USD, e eu vou verificar na grande maioria dos ativos aí de Forex, tá? Para achar algo em comum, tá? O GBP/USD, ele está aqui em 0,20 também. Então, alguns ativos eles são um pouco mais voláteis, como o ouro, né? Ele tende a ser um pouquinho mais volátil. Aqui, ó, por exemplo, o BTC, o ST, tá vendo? Ó, atingir 1%, ele vai respeitar, e se ele romper isso aqui, é muito provável que ele busque aqui os 2%, tá? E respeite os 2% aqui, e se houver um estresse muito grande para cima, ele vai aqui no 3%, tá? Então, é muito importante que você conheça essas particularidades do ativo, exemplo, volume total que ele opera no dia, a média, né, de volume total que ele opera no dia, a volatilidade dele, né, a volatilidade do Nasdaq, até onde eu tinha pesquisado aqui e feito manualmente aqui os cálculos, ele gira em torno do topo ao fundo, em torno aí que daria aqui, ó, mais ou menos isso aqui, em 300 na verdade, peraí, ó, do topo ao fundo, ele daria em torno de, tá aqui, ó, é 300, quase na linha aqui, nessa última linha, do topo ao fundo. Se você botar no diário, aí como é que você faz esse cálculo? Você bota no diário aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouco. Você bota no diário. Você bota no diário e vai observando aqui. Exemplo, ó, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai pegar o high e o low, que é a máxima e a mínima, e vai subtrair a mínima da máxima. Aí você vai para o outro candle, mínima da máxima. E assim, se você vai fazendo na maioria deles, que aqui é um caso atípico, é um candle bastante grande nesse dia aqui, que foi o dia 9 de abril, tá vendo? É um dia que o mercado ele estava bem estressante. Então, se você for pegar a média, né, você vai ver que ele movimenta um pouco determinada quantidade de pontos de uma ponta a outra. E com o volume financeiro, quando você calcula o volume financeiro, você observa também que ele movimenta uma quantidade específica de contratos por dia, tá? Isso significa que as tesourarias de banco elas não têm um dinheiro infinito, ela tem um dinheiro ali para trabalhar no dia aquele contrato e para fazer movimentos. Quando há um movimento muito brusco durante o dia, durante um determinado horário do dia, exemplo, ele bota ali em torno de 6%, 7%, de 4 em diante, por cento de contratos em um movimento de um candle de 5 minutos, você sabe que o institucional está entrando naquela região e que após aquilo é muito provável que o mercado lateralize, tá? Por quê? Porque foi gasto e foi montado uma posição dentro daquele preço, tá bom? Bom, mas isso é bastante informação, eu queria só deixar aqui nesse vídeo
o indicador que eu criei para calcular as porcentagens aqui dos movimentos, tá? do mercado, hackeando cada ativo. Cada ativo tem a sua particularidade. Então, tendo a sua particularidade, não adianta que a porcentagem que eu coloco para o ouro, por exemplo, ela não vai funcionar no BTC, tá? Repare aqui que a gente estava vendo, o BTC ele respeitou novamente 1% e agora ele está rompendo. Então, ele buscando os 2% aqui, né? Ele vai respeitar os 2% e assim durante ele. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Para analisar a partir do ponto de vista do dia 14 para o dia 15. 14 para o dia 15. 13 foi sexta-feira, então eu vou analisar do dia 12 para o dia 13. Eu vou mudar aqui e vocês vão ver como é que eu mudo, tá bom? Eu vou apertar o Ctrl I e aí ele vai aparecer os indicadores que eu tenho, tá? É esse aqui. Então eu vou para o dia 12, tá? Dia 12. Horário de fechamento da última vela aqui em 5 minutos, tá bom? E aqui estão as porcentagens que eu posso modificar manualmente, tá? Aqui, ó. Posso modificar, mas como essa daqui já está pronta pro BTC, então vamos ver aqui, ó. Vou clicar em OK. Então ele está pegando aqui o fechamento, tá? Da última vela aqui, opa, peraí, dia 12, 13, dia 12, 55, isso aí mesmo. Então a gente vê, ó, 1%, ele rompeu com certa facilidade, 2%, ele rompeu, mas ainda teve uma resistênciazinha, 3%, então foi o ponto de reversão do ativo. Vamos para o dia 11. Eu vou botar no dia 11 aqui para analisar o dia 12. Beleza? Então vamos botar aqui dia 11 do 6 para analisar o dia 12. Então a gente vai ver aqui, ó, 1%, 2%. Ponto de reversão dele, 2% do dia, tá vendo? Depois ele cai e aí não chega aos 3%, tá? Vamos para o dia 10 para olhar o dia 11, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é. Ó, vou só mudar aqui para o dia 10. E eu quero também falar uma outra particularidade aqui para análise, para que não dê errado. Ó, então aqui, ele trabalha muito próximo durante o dia, a preço de entrada, preço de abertura, e aí ele chega a 1%, mas ele não reverte nada, e ele trabalha aqui em cima do 1%. Vamos deixa eu ver, dia 8, dia 7. O BTC ele não tem essa particularidade que eu queria mostrar a vocês. Bom, deixa eu voltar para o dia de hoje, tá? Voltar para o dia de hoje. Tá aqui, dia 15. Vou botar aqui. Pera aí, dia 15. Dia 15. Ó, pegou aqui, beleza, já tá normal. O que eu ia mostrar para vocês é o seguinte: quando eu vou analisar um ativo de sexta-feira, que fecha sexta-feira e vai abrir domingo, deixa eu ver aqui, ó, dia 9, para eu analisar o dia 9, né, para a abertura do mercado aqui, eu tenho que observar duas coisas. Ó, o horário padrão de segunda a sexta, de segunda a quinta, é esse aqui, de fechamento. Sexta-feira, dia 6 ali, tem que ser 23h50.
Por quê? Porque não tem. Quer ver? Esse é o padrão correto, tá vendo? Do EURUSD. Aí aqui, do dia, se eu botar aqui 5,5, ó, ele não vai achar. Ele não vai achar, porque não existe esse candle. Agora, ó, 5,5. Vou deixar 5,5 e vou mudar o dia 5 aqui para o dia 5, que foi na quinta-feira. Aí a gente vai analisar o dia, ele acha, tá vendo? Ele acha, e foi análise baseada nesse fechamento para esse dia aqui. É onde a gente precisa verificar o preço base, preço de 0,5%, tá aqui, ó, 0,5%, tá? Ó, vamos ver aqui, ele chegou até 65%, tá? Mas o preço padrão que a gente analisa, 0,5, 0,575. Vamos ver aqui, ele chega a tocar, né? Mas aí a gente já teria uma outra base para outro dia, né? A gente já teria que ter mudado essas linhas ali para outro dia. Vamos para o dia 4 aqui, só para afirmar aqui como a gente faz. Ó, o dia 4, tá? Se vocês quiserem mudar essas cores da linha, também pode mudar, tá? Ó. Opa, pera aí. Dia 4. Dia 4, peraí, opa, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Dia 4 do 6. É isso. Será que não teve? 4 do 6. Bom, vamos voltar para o dia 5. 5. Vamos ver se ele acha. Achou. Aqui, ó, 5, 5. Dia 4. Ah, agora foi. Não sei o que houve ali, mas agora foi. Tá vendo? Então, quando ele vai no 0,5, ele respeita 0,75, ele vai dar uma rompida aqui, que provavelmente vai até o 8,5 ali. Quer ver? Olha lá, mais ou menos aí 85, viu? E aí depois ele volta. Volta, rompe o preço base, volta e vai. Então, 8,5 aqui para cima. Vamos ver se foi para o 8,5 para baixo. Um pouco mais, tá? Um pouco mais. Foi em quase 1%. E assim você vai fazendo aí o seu backtest. Vamos voltar lá para o que estava. Como eu vou fazer de sexta-feira, então é 50. Dia 13, sexta-feira. Botei aqui já e com base nisso a gente está olhando isso daí. Então é isso, galera. Eu espero que vocês aprendam com o vídeo, tá? E qualquer coisa é só me procurar. Grande abraço a todos aí, bons trades.